Hello everyone, welcome to one more class. Today we are going to know about the difference between must and supposed to. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula, né? Mais um tutorial aí de gramática, né? Hoje nós vamos falar, né? Eu vou falar sobre a diferença do must e supposed to. Ambos significam deve. Então, né, vamos entender melhor como funciona cada um deles em suas respectivas sentenças, tá bom? Começando aqui agora pelo nosso mini dicionário, vamos saber qual é a função de cada um deles, tá? Começando pelo must. Olha, o must, né, ele é usado simplesmente para obrigação. A gente conhece como obrigação, né? O must a gente conhece a função dele como uma obrigação. E esta obrigação, ela tem que ser no presente, né? Normalmente envolve regras de empresa, regras dentro de casa, né? Para com o filho, que os pais colocam uma regra para o filho obedecer, né? O must normalmente gera uma obediência, porque é quase que irrecusável, né? Você não fazer aquela ação, né? É quase irrecusável você fazer aquela ação. E também, né? O must, né, ele é muito isso, ele impõe, né? O must ele impõe a pessoa a fazer tal ação. Se não fazer, não terá o seu benefício ou sofrerá as suas consequências, tá? Agora o supposed to, né? O significado supposed to, o sentido dele na frase é usada para ações esperadas. Talvez alguém acordou de fazer tal coisa e a outra pessoa está esperando aquela ação dela, está esperando que ela tome atitude em cima do que ela falou. Então é uma ação esperada, tá? Mas também é usado para tendência, que pode ou não acontecer ou ser, né? É uma tendência, uma suposição que de algo seja ou não seja tal coisa, ou que vai acontecer, ou que vai ou não vai acontecer, tá? É isso. Então, para vocês entenderem melhor, vamos para os exemplos aqui, ó. O exemplo com must, né? A primeira aqui, ó. You must obey your parents. Aqui mostra uma imposição, né? Que você deve obedecer seus pais, né? Senão seu futuro será prejudicado, né? O seu futuro será prejudicado. Então, aqui mostra uma regra que os pais impõem, que é o quê? Obedecê-los, né? Então, você tem que obedecer os seus pais. Você deve obedecer os seus pais. Não há outra saída, tá? A segunda. She must bring the documents to get her passport, né? Ou seja, ela deve trazer os devidos documentos, né? Ela deve trazer os documentos para que ela venha poder tirar o passaporte. Ou seja, é uma obrigação dela trazer tal documentos que aquele lugar pediu para ela trazer. Então, é obrigação. Se ela não trazer, não tem como ela tirar o passaporte. É isso, tá? Olha aqui, o must usado na pergunta. Tá vendo que o must ele vem primeiro que a frase? Por ele ser um advérbio, todo advérbio, né? Todo advérbio na pergunta, ele tem que vir primeiro, tá? Depois vem o sujeito, o verbo e a frase, tá? Então aqui no caso aqui, ó, must he go to work today? Ele deve ir trabalhar hoje, né? Aqui é uma pergunta, tá vendo? Talvez a pessoa soube da obrigação dele ir hoje trabalhar, e a pessoa perguntou, ele deve ir trabalhar hoje, né? Então, o must na pergunta ele vem primeiro que o restante da frase, tá? Ele vem primeiro, depois vem o sujeito, o verbo e o restante da frase, tá? Agora ele na negativa aqui, ó. You mustn't go to this party, né? Você não deve ir a esta festa. Ou seja, é uma imposição. Você não deve ir, não. Você não deve ir a esta festa. Então, mostra uma obrigação aqui, uma obrigação de você não ir. Não tem outra saída a não ser ficar em casa. Então, alguma coisa pode acontecer, ou aconteceu, né? A pessoa se sentiu insegura de deixar outra pessoa sair para a festa. Então, ela impõe a esta pessoa não fazer essa tal ação, tá? Lembrando que o mustn't é igual a must not, tá? Ó, mustn't, ele é a junção do must com not, tá? Esta junção só é válido para frases negativas, frases negativas, né? Frases negativas, o mustn't e o must not são válidos para a frase negativa. É isso que eu quero dizer.
Ou seja, esse must not a gente pode colocar na negativa separadamente. Mas esse must not não serve para colocar na pergunta, tá, pessoal? Na pergunta não se coloca must not. Tem que colocar isso aqui, ó, mustn't. Que nem esse exemplo aqui embaixo aqui, ó. Mustn't you go to this party? Ele não deve ir à festa. Veja que o mustn't, ele tem que ser assim, ó. Não pode colocar must not na pergunta na negativa, tá? Ele sempre tem que estar contraído aqui, ó. Mustn't. Sempre, né, na junção do must e o not. Tá bom? Agora vamos falar sobre o supposed to. Veja que o supposed to ele não funciona sozinho. Ele não é egoísta. Ele tem uma estrutura a ser seguida. Olha aqui, ó. É seguida pelo sujeito mais o verbo to be, is, I am, are, né? Is usado para a primeira pessoa, né? No singular, terceira pessoa, no singular. O I am é usado para I, né? E o are usado para a terceira pessoa no plural, tá bom? Com exceção do you, porque o you também usa o are, tá? Mas o supposed to. Bem, vamos para os exemplos aqui, ó. A primeira, you are supposed to be here at 9 o'clock. Veja que aqui é uma tendência da pessoa chegar às 9 da manhã. Às 9 pontos da manhã. Ou seja, talvez a pessoa prometeu a você que estaria ali às 9 pontos da manhã e você simplesmente fala, ele deve estar aqui às 9 pontos. Ou seja, é uma ação esperada, é uma tendência e ao mesmo tempo é uma ação esperada da pessoa, porque a pessoa fez esse pacto de estar ali às 9 pontos da manhã. A segunda aqui, ó. I am supposed to be child's father, né? Aqui é uma suposição. Talvez eu né, esteja alguma dúvida assim aí. Eu devo ser o pai da criança. Talvez tá lá né, fazendo o teste, né, de quem é o pai. Aí eu falo assim, eu devo ser o pai da criança. É uma suposição, é uma tendência, né, uma chance de eu ser pai como não ser pai. No caso aqui é uma chance positiva, né? É uma suposição, uma tendência positiva. Eu devo ser o pai da criança. Então, é uma tendência. A outra aqui, ó. Many families are supposed to spend the Christmas on the beach. Ou seja, né, muitas pessoas devem passar o Natal na praia. Ou seja, essa frase simboliza tendência. A tendência é que muitas famílias, novamente, né, vão passar o Natal na praia. Então, é uma tendência. A outra aqui na pergunta, ó. Is she supposed to go to the hospital with you? Ela deve ir ao hospital com você? Né? Ela deve ir ao hospital com você. Talvez essa pessoa prometeu levar a outra pessoa ao hospital. Então, é uma ação esperada de que ela venha levar você ao hospital. Tá? Lembrando que na pergunta, como tem o verbo to be, todo o verbo to be na pergunta, ele vem primeiro. Todo o verbo to be na pergunta ele vem primeiro, tá? Sendo na negativa ou na positiva. Então, o is, ele vem primeiro, depois vem o she ou qualquer outro sujeito aí, né? Aí vem o supposed to e o restante da frase, tá bom? Aqui embaixo, ó. Are they supposed to work earlier today? Né? Eles devem trabalhar mais cedo hoje? Né? Ou seja, talvez seja uma tendência de eles trabalharem mais cedo hoje. Talvez eles tenham que compensar alguma hora, né? Compensar, né, as horas trabalhadas. Então, é uma ação esperada que eles venham cumprir esta compensação, que é trabalhar mais cedo. Então, aí é uma possibilidade grande de eles fazerem isso, né? Que é algo assim que provavelmente deve acontecer. Então, é isso. Lembrando que o verbo to be vem primeiro, né? No caso aqui, are, porque é they, né? Então, usa-se are. Tá? Aí vem o sujeito, o supposed to e o restante da frase. Tá, beleza. Mas lembrando que tem ele se você quiser colocar ele, uma dica aí, ó. Se você quiser colocar esse supposed to no passado, é simplesmente você colocar o verbo to be no passado.
Se aqui, na primeira frase aqui, ó, se aqui are, coloca were. Por quê? Porque o passado de are é were. Aqui, se você colocar aqui, I am, qual é o contrário de I am? Qual é o passado de I am? Was. Então você coloca was. Aqui are, coloca were, né? Is, coloca was. E are, coloca were, tá? Então, are, né? Então, aqui, prestando atenção aqui em cima, o passado do is é o was. Passado de I am também é o was. E passado de are é o were, tá? Então, o sentido da frase ficaria no passado, logicamente, né? Ou seja, a tradução dele no passado fica devia, tá? No presente fica deve e no passado fica devia, tá? Aqui, ó, eu vou colocar essa primeira frase no passado, ó. You were supposed to be here at 9 o'clock. Ou seja, você devia estar aqui às 9 da manhã. Você devia, mas você não esteve, né? Você chegou depois das 9 em ponto. Ou seja, já é uma ação esperada, só que está completamente no passado. Já foi, né? Você devia estar aqui. Eu esperava você estar aqui às 9 da manhã. Mas como você não chegou, paciência, né? Você simplesmente acabou quebrando o acordado. Então, esse devia significa isso. Igual aqui embaixo, aqui na tendência aqui embaixo, ó. I was supposed to be child's father. Eu devia ser o pai da criança. Talvez eu queria tanto ser o pai da criança, né? Talvez aqui, né, aqui na frase é uma tendência, né? Tipo, eu devia ser o pai da criança, né? Ou seja, talvez eu tivesse a vontade de ter um filho, de realmente ser o pai daquela criança, mas eu acabei não sendo. Então, é uma ação que era esperada, mas que não aconteceu. Então, foi uma tendência não sucedida. Foi uma tendência não bem sucedida. Então, é isso, tá, pessoal? Só para essas duas frases aqui, que eu transformei elas no passado, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos a diferença dele no presente e no passado, né? O presente é quando você espera que alguma coisa ainda aconteça, e o passado, quando ele está no passado, é quando completamente está no passado, quando você esperava que acontecesse tal coisa, mas de fato não aconteceu. Então é isso, né? A diferença entre ele mesmo, né? O presente e o passado dele. Tá, pessoal? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a este assunto, ou qualquer outro assunto, se vocês tiverem algumas sugestões, se vocês gostaram, dê um like aí. Se vocês não são assinantes desse canal, né, por favor, inscrevam-se, porque terá novos assuntos sobre o idioma, né, e outras coisas a mais aí. E é isso, pessoal. Deixa aí da caixa de comentários, críticas, sugestões, serão bem-vindos. Claro, se for de maneira sadia, serão bem-vindos esses comentários, tá? Então, muito obrigado. Thank you for attention and see you around.